Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para poder conversar com vocês e juntos aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. Foi com grande alegria que eu recebi o convite para vir aqui e poder falar nesta Semana Espírita. Fiquei surpreso com o convite e aceitei logo de imediato. Confesso que é a primeira vez que eu venho a Arcos e a impressão é boa. A casa espírita é linda. Vocês estão de parabéns. Espero que estejam trabalhando aqui com afinco, porque é uma casa linda. Mais uma vez, meus parabéns. O mais gostoso é o bolo de amendoim lá da casa da Clícia. Vocês perderam. Meus irmãos e irmãs, o tema da palestra da Semana Espírita é o homem de bem. E coube a mim falar na noite de hoje sobre o lar e a casa espírita na construção do homem de bem. Meu Deus, quanta responsabilidade. Sabem por quê? Porque eu vou chegar aos filhos de vocês. E depois de nossa saúde, ou para muitos, primeiro nossos filhos, depois nossa saúde. Falei errado ou não? A maioria dos pais aqui colocam os filhos em primeiro lugar, acima de tudo, e eles estão certos. É assim mesmo. Como construir um homem de bem? Qual o papel da família? Qual o papel do centro espírita? Eu digo a vocês, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo é lindo. Se nós formos ler o primeiro parágrafo do item 3, que trata do homem de bem, como é bonito, como é perfeito. Um homem consciente em todos os seus atos, o que fez de errado, ele pensa, o que ele fez certo, ele agradece. É lindo esse trecho. Mas como desenvolver isto no ser humano? Pois bem, eu digo a vocês, começa na infância. E agora eu vou falar para vocês uma frase que eu quero que vocês compreendam, não decorem, porque ela vai ser a síntese de tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje. A criança é o campo a ser semeado. O jovem é o campo semeado. E o adulto é a seara em produção. Eu vou repetir para vocês terem em mente. Porque se vocês compreenderem essa frase que eu estou dizendo a vocês, vocês então vão compreender tudo que eu vou falar aqui nesta noite. A criança é o campo a ser semeado. O jovem é o campo semeado. E o adulto é a seara em produção. Então agora vamos discorrer a respeito desses tópicos. Por quê? Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Certo? Sabendo que, de acordo com a qualidade da semente, teremos a colheita, eu pergunto a vocês, o que seria a semente? Seriam os exemplos dos pais. Porque primeiro a criança chega em uma casa, primeiro a criança chega em uma família, nasce de uma concepção e chega ao mundo. Chega ao mundo aquela criaturinha linda que num instante ela nos conquista. Passamos a ficar apaixonados por aquela criança correndo dentro de casa. Satisfazemos todos os desejos dela. Quando ela pede algo para nós, é como se fosse uma ordem. Corremos para satisfazê-la.
E aí começam os exemplos. E, para elucidar um pouco mais, nós precisamos distinguir 2 pontos. Primeiro, educação. Segundo, instrução. 2 palavras que a maioria das pessoas confundem nos dias de hoje, mas que são distintas e de origens também distintas. A educação é em casa. A educação começa com o exemplo dos pais. Instrução é na escola. E nós não podemos confundir esses 2 pontos. Hoje, eu trabalho em IBA, eu sou advogado de uma unidade lá da assistência social, chama CREAS. E direto eu vejo pais que mandam os filhos para a escola para que eles sejam educados. Não. Não. Infelizmente, não é assim. A educação é em casa. A instrução é na escola. E eu vou chegar a um ponto-chave daqui a pouco, que vai complementar a educação e vai complementar a instrução. Não pensem vocês que aquela criança que está brincando com o carrinho, imagine vocês na sua casa, aquela criança que está brincando lá no fundo com um carrinho ou uma boneca, e você aqui, conversando com o seu marido ou com a sua esposa. A criança pode até estar brincando, mas os ouvidos dela estarão em vocês. Os olhos dela estarão te filmando. E os exemplos são assimilados por ela e guardados no subconsciente daquela criança. Quando ela chegar à juventude e na fase adulta, aqueles exemplos que a criança absorveu inconscientemente quando jovem rebento, ela vai externar, ela vai colocar para fora. Isto é a maior prova de que o exemplo dos pais é tudo na educação. O exemplo dos pais é tudo na educação. Continuando. E a instrução? A instrução é o esclarecimento científico. A instrução eleva e desenvolve a inteligência da criança. A educação, muito obrigado, estava precisando desta água. Continuando. A instrução desenvolve a inteligência. A criança aprende ciências, ela aprende matemática, línguas, aprimora sua língua, enriquece seu vocabulário. Isso é instrução. Instrução é aprender matemática, física, química, biologia, português, história, geografia, literatura. Isto é instrução. É na escola. Só que só instrução não basta. E eu vou dar aqui para vocês um exemplo radical. Vamos torcer para minha garganta dar conta até o final, viu, gente? Vamos lá. Um exemplo radical para mostrar para vocês que só instrução não basta. Na década de 30 e 40, a nação mais instruída que vivia no globo terrestre ocasionou a maior mortandade que já existiu no globo terrestre. Estou me referindo à nação alemã, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 60
milhões de pessoas morreram. Eles que ocasionaram essa guerra eram também a nação mais instruída. E é por isso que eu provo para vocês que ser somente instruído não é suficiente. Porque a instrução desenvolve a inteligência, mas a educação é que aproxima o ser humano do senso moral. Sabendo disso, é essa água aqui? Deixa eu pegar um pouco mais. Allan Kardec sabia muito bem disso. Allan Kardec sabia tanto que, aliás, Allan Kardec sabia muito bem a diferença entre instrução e educação, que ele deixou uma frase que ficou para a história da literatura espírita, e eu vou ler agora para vocês. É pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. É pela educação, mais que pela instrução, é que se transformará a humanidade. Em seguida, Allan Kardec deixou uma segunda frase pertinente a esse tópico. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Portanto, Allan Kardec já nos esclarecia que é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Porque a educação aproxima o ser humano do sentimento, moraliza, dá exemplo. A instrução desenvolve a inteligência, deixa o ser humano esclarecido. É por isso que todos nós estamos vendo rotineiramente pessoas muito esclarecidas por serem demasiadamente instruídas, roubando em demasia dinheiro público, porque eles não possuem um desenvolvimento moral. Tiveram muita instrução e pouca educação. Por isso que Allan Kardec diz, é mais pela educação do que pela instrução que se transformará a humanidade. Aí vem um advento magnífico, chamado Doutrina Espírita de Allan Kardec. Nos esclarece, nos instrui, nos educa e nos espiritualiza. A doutrina espírita nos esclarece, para todos que aqui estão, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E a garganta está dando trabalho hoje, gente. Toda hora eu estou aqui pegando essa água. Portanto, a doutrina espírita também tem um cunho educativo. Porque nós sabemos de onde nós viemos. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Isso nos faz pensar o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Estamos apenas vegetando? Ou estou vivendo somente para mim? Ou eu sou capaz de viver para mim e pelo próximo, ajudando aqueles que não conseguem ter o necessário ou um esclarecimento para melhorar a vida dele. Porque, fugindo um pouco do tema agora, o auxílio ao próximo, que todos nós pensamos na caridade, precisa necessariamente ser a caridade material, ela pode ser a caridade moral, que são palavras que fortalecem, deixam a pessoa resignada, deixam a pessoa mais forte
Isso também é caridade. E essa caridade nós prestamos falando, instruindo. E agora voltando ao tema. Antes que a Clícia fique brava comigo aí. Meus irmãos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, façam. Basta levantar a mão, ok? Vamos dar continuidade. A doutrina espírita, então, ela tem um cunho educativo também. Como eu estou dizendo, ela nos esclarece. E voltando ao tema da palestra, o lar e a casa espírita na construção do homem de bem, nós olhamos obrigatoriamente para as crianças. Porém, nada impede que um adulto que teve uma vida muito difícil venha conhecer a doutrina espírita e mude a sua vida dali para frente. Mesmo porque todos nós conhecemos a frase de Chico Xavier, que diz assim: embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar de onde está e fazer um novo fim. Portanto, aqueles adultos que não tiveram a bênção de nascer numa casa espírita ou serem evangelizados, daqui a pouquinho eu vou chegar nesse ponto. Aqueles adultos que não nasceram num berço espírita ou que não tiveram a oportunidade de ser evangelizados na infância, nada impede a eles de começarem daqui para frente a viverem como homens de bem. Mas e as crianças? Lembrando que a minha ênfase será nas crianças. Por quê? Porque a criança é um campo a ser semeado. O jovem é um campo semeado. E o adulto é seara em produção. Então, voltando para as crianças. Criança, olha lá. Criança incompreendida resultará num jovem revoltado. E, consequentemente, em um adulto violento. A criança desdenhada, aquela criança que os pais dão pouco caso a ela dentro de casa, se tornará um jovem inseguro e, consequentemente, um adulto infeliz. A responsabilidade dos adultos para com as crianças é enorme. Eu até ouso dizer que tudo que nós fazemos diante das crianças, elas prestem atenção e fica registrado no subconsciente delas. Um dia, elas vão colocar isso para fora. Por isso que eu disse, de acordo com a semente, teremos a colheita. Se os exemplos são bons, os frutos serão bons. Se os exemplos são ruins, os frutos serão ruins. E a casa espírita? Onde fica o papel da casa espírita na construção do homem de bem? Onde fica? Só para me ter uma noção. Quem aqui tem criança em casa? Por favor, levante a mão, só para me ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E esse dedo assim, tá valendo? Não, né? Não, esses aí não contam mais não. Já é campo semeado já. Deu 13 pessoas aqui com crianças em casas. Agora eu vou falar para vocês de um trinômio. Eu até nem sabia que tinha uma lousa aqui. Eu posso fazer uso? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Para vocês não esquecerem. Eu disse que em casa a criança recebe educação. Na escola, instrução. E tem o centro espírita.
Portanto, há um trinômio na formação do homem de bem. Memorizem o trinômio que eu vou falar. Chama-se, de um lado, lar, do outro, escola, e o terceiro ponto, centro espírita. Aqui, ó, vamos fazer uma cola aqui. Lar, escola e o centro espírita. Eu não sei se a câmera lá vai pegar. E o centro espírita. Isso é um trinômio. Esse trinômio que eu escrevi aqui no quadro constrói um homem de bem. No lar, nós temos a educação, como eu acabei de dizer. Na escola, nós temos a instrução. E no centro espírita, nós temos a evangelização. Vamos lá. Evangelização. Meus irmãos, na construção do homem de bem, não adianta ter somente educação, é preciso ter instrução. Na construção do homem de bem, não basta ter educação e instrução, ele tem que estar espiritualizado, e para isso ele necessita da evangelização. É um trinômio. É um tripé igual aquele que sustenta a câmera. A câmera não fica em pé com dois pés. Ela não é bípede. Aqui precisa, na construção do homem de bem, é necessário educação, instrução e evangelização. A educação aproxima o homem de bem para o seu sentimento, para o coração. A instrução desenvolve a inteligência. E a evangelização desenvolve na criança o seu lado espiritual. Espiritualiza-se a criança com os ensinamentos de Cristo. E é desse jeito que se constrói um homem de bem. Nós não podemos ser omissos. Eu sempre digo, a doutrina espírita nos esclarece de uma forma que não adianta ficar em cima do muro, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, melhor dizendo, nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Então, mais vale errar pela ação do que pela omissão. Esse é meu ponto de vista. Eu não sei se é o de vocês. Então, hoje, se vocês errarem daqui para frente, vai ser mais gravoso, vamos assim dizer, porque vocês estão esclarecidos de um trinômio, que até então era pouco dito. É um trinômio que ocasiona a construção do homem de bem. Educação, instrução e evangelização. Um complementa o outro. Isso aqui é cíclico. Lar, escola e centro espírita. Lar, exemplo dos pais. Escola, instrução e aprimoramento da inteligência. Centro espírita, evangelização para espiritualizar as crianças. Agora eu peço licença a vocês. Isso aqui que eu falei é tão sério que eu vou ler um parágrafo ditado por Bezerra de Menezes. Só um instante aqui, deixa eu achar aqui. Primeiro, eu vou ler o que disse Bezerra de Menezes. Em seguida, eu vou ler o que disse Divaldo Pereira Franco.
Quem não entender, por favor, levante a mão que eu interrompo aqui, ok? Conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, burilando o sentimento e o caráter, os pais devem encaminhar seus filhos também à escola do saber. Instrução. Seus pais devem encaminhar seus filhos também à escola do saber, viabilizando-lhes a instrução. Assim como jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem. Essas palavras foram ditadas por Bezerra de Menezes. Jamais deixar de levar seus filhos à evangelização. Porque no mundo que nós vivemos, se você deseja o bem para o seu filho, você vai ter que fazer dele um homem de bem. Aí vem um raciocínio mais claro, que é aqui o do Divaldo. Você pensa no seu filho. Você que não tem filho, igual eu, pensa no seu sobrinho. Eu sou ticoruja extremo. Pensa então nos seus sobrinhos. Quando você está pensando nos seus filhos ou nos seus sobrinhos, você não está pensando em dar para eles o melhor que você pode? Não é? Vai fazer um prato, você faz aquele melhor prato. Vai comprar um brinquedo, você compra o melhor possível dentro das suas condições. Vai comprar uma roupa, você compra aquela melhor roupa que é possível dentro das suas condições. E vem Divaldo Franco e diz o seguinte: é natural que também tenhamos a preocupação de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro. E esta rota é a evangelização espírita. Divaldo Pereira Franco. Eu vou ler de novo. É natural que também tenhamos a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro. E esta rota é a evangelização espírita. Divaldo Franco. Eu acho que a maioria de vocês aqui, como eu, veio conhecer a doutrina espírita depois de adulto. Quem aqui conheceu desde criança? Além da Clícia, mais quem? Soélio, você, 3, 4, 5. Aqui. Dentre nós, só 5 ou 6 que ficaram com vergonha aqui. Dentre nós, somente 6 tiveram a felicidade de conhecerem a doutrina espírita na infância. Assim. Agora, dentre nós, somente 6 tiveram a felicidade de conhecer essa doutrina espírita na infância. A grande maioria que aqui está, como eu, conheceu na fase adulta. Olha, se nós tivéssemos conhecido na infância, estaríamos sendo esclarecidos frente aos nossos problemas e estaríamos mais fortes e resignados frente aos nossos problemas e desafios de vida desde crianças. Desde crianças. É por esse motivo que Bezerra de Menezes disse: jamais distanciá-los da evangelização espírita.
A Clícia está me perguntando aqui o seguinte. Se criança tem livre arbítrio, se ela pode escolher assim, hoje eu não quero ir, amanhã eu devo ir. Eu não quero ir mais porque eu não gosto da professora tia. Complementei sua pergunta? É? Mais ou menos isso? Já pensou se eu não tivesse estudado matemática só porque eu não gostasse da professora? Hoje eu não seria formado. Em outras palavras, a criança tem que ser levada na evangelização espírita. Se ela falar, não quero, não gosto, ela não sabe o que está dizendo. Porque se você falar para ela assim, você vai tomar uma injeção para não ter paralisia infantil. Ela fala assim, não quero, obrigado, eu quero paralisia infantil. Ela não tem capacidade de discernir ainda o que é certo e o errado e o que é bem para ela. Você pega uma criança, vai em direção ao postinho de saúde, ela já chora, fala assim, vai me dar injeção, e chega lá chorando, aí chega lá e gotinha, pinga na língua. Ela sai chorando do mesmo jeito. Ela não tem visão ainda para ver o que é melhor para ela. Quem tem são os adultos, somos nós. E não tem exemplo melhor para nos esclarecer quanto a isso do que a vacina. O que o pai e a mãe faz? Lá em casa eu tenho uma história ótima para contar para vocês. Mas antes da história, o que o pai e a mãe faz? Eu já chego na senhora. O que o pai e a mãe faz? Chegou na época da vacina. Cata a criança. Vai em direção ao postinho de saúde. A criança já percebe. Não é bobinha? Hoje não nasce mais criança bobinha, não. É tudo mais esclarecido. E ela esperneia, grita de rapar a garganta. E o pai ou a mãe vai lá, põe a criança no colo, dá a injeção, ela grita achando que vai morrer. Por que o pai e a mãe fazem isso? Porque eles são malvados e perversos? Ou porque sabem que é para evitar uma dor maior no futuro? É esse o mesmo raciocínio da evangelização espírita. Trazer seu filho para dentro de uma casa espírita, para que ele seja evangelizado, é evitar um mal maior na vida do seu filho. Igual nas palestras que eu faço lá em Ibiá, nas escolas públicas, eu sempre digo o seguinte: coloquem limite nos seus filhos enquanto crianças são. Porque se você não colocar limite nos seus filhos enquanto crianças são, você vai perdê-los para as drogas. Não tampe o sol com a peneira. Não tente se iludir. Não dê tudo o que ele peça. Quando você disser não, explique o não, o porquê do não, para que ele compreenda. E se você não sabe explicar o porquê do não, faça uso da sua autoridade paterna ou materna e diz: eu não quero que você faça isso porque eu não quero. Mais vale fazer isso na infância do que enterrá-lo na adolescência. E se você quer o bem para o seu filho, semeie nele a boa semente que fará da tua criança um homem de bem. Dê bons exemplos dentro de sua casa. Leve-o para a escola. Traga-o para o centro espírita, para que ele seja evangelizado e espiritualizado. O raciocínio é o mesmo raciocínio da vacina. Os pais levam os filhos chorando, não porque os pais são perversos. É para evitar uma dor maior no futuro. Assim também é a evangelização espírita. Você queria fazer um comentário?
Boa noite. Meu nome é Rosângela, eu tenho 3 filhos, sendo que o meu mais velho, quando criança, nunca procurou igreja nenhuma. Hoje ele frequenta um centro espírita em Belo Horizonte, no qual ele está muito feliz, muito realizado, e eu fico muito feliz por ele também. Eu tenho comigo hoje 2 netos, um de 9 e uma de 7. Eles não seguem nenhum tipo de religião. Eles estão na idade de frequentar um centro? E pegando um gancho aqui na pergunta da nossa irmã, eu pediria a você que fizesse uma análise sobre o comportamento dos pais espíritas que não levam os filhos para a evangelização, dizendo que não querem interferir na escolha dos filhos, vão deixar para eles mesmos escolherem a religião que eles vão seguir mais tarde. Pertinente à sua pergunta, a senhora tem 2 netos, não é isso? De 7 e... um de 7 e outro de 9 anos de idade. Isto. Ele é capaz de compreender a evangelização espírita a partir dos 3 anos e 6 meses de idade. Os evangelizadores não trazem palavras técnicas e aulas técnicas como eu estou falando hoje ou como o Zé Amaral falou ontem. A preparação da aula é feito de acordo com a faixa etária daqueles que ali estão. Então, se está com 7 anos um e o outro de 9, olha, estão atrasados. O bebê não compreende. Como? Ótimo. A Clícia estava dizendo aqui sobre evangelização de bebês. No ventre da mãe ainda. Ótimo. É sempre vivendo e aprendendo. Aprendi mais uma. Vocês acham? Bom, não é porque eu sou palestrante que eu sei tudo, gente. Convenhamos, né? Eu não sou dono da verdade. Aprendi com a Clícia agora. Ele já ouve, inclusive tem estudos que eu sei que gestantes que ouvem músicas clássicas possuem filhos mais calmos. Isso aí eu já sei. Agora, a pergunta, né? 3 anos e 6 meses a criança já compreende. O trabalho de evangelização ela já compreende, já assimila. Agora, a pergunta que o Soélio fez aqui. E aqueles pais espíritas que pensam o seguinte... Aqueles pais espíritas que dizem, eu não vou levar meu filho na evangelização espírita para não influenciar na escolha religiosa dele. Essa foi a pergunta do Soélio. Aos pais espíritas que assim fazem, por acaso estão insatisfeitos com a doutrina espírita? Eu perguntaria a eles. Te esclareceu pouco? Eu perguntaria novamente. Eu perguntaria ainda. Se você não concordar com a doutrina espírita, você acha que vai para um umbral? Não. O pai espírita que assim pensa, com devido respeito, eu acho que ele ainda não se encontrou na doutrina espírita. Com o devido respeito. Eu respeito a opinião deles e eu espero que eles respeitem a minha. Respeito é tudo. Mas o pai que fica na dúvida se deve ou não trazer o seu filho para a evangelização, então ele não sabe nem o que é semear a palavra de Cristo. Então ele não aprendeu nem o que é semear o evangelho. E ele não tem noção do que é construir um homem de bem. A construção de um homem de bem se dá na infância. Começa no lar, com a educação.
depois na escola com a instrução. E logo em seguida, no centro espírita com a evangelização. Isto é um trinômio. Já chego na senhora. Isto é um trinômio que constrói o homem de bem. Se um pai espírita tem dúvida, se ele deve trazer o seu filho para a evangelização espírita, então ele falta com o devido respeito, meus irmãos e irmãs, esclarecimento. Porque ele está na dúvida se deve plantar naquela criança uma semente do bem ou não. Então resta nós indagarmos para esse pai o que ele quer fazer do filho dele. Agora vamos olhar pelo lado dos pais que assim fazem. Vamos imaginar que traz o filho para a evangelização desde os 3 anos de idade. Será que ele está achando que alguma coisa vai impedir esse garoto, se quando ele tiver 15, 16, 17, 18, de mudar de religião? Nada impede esse garoto. Se não está satisfeito com a doutrina espírita, ele vai mudar de religião. Igual eu já vi uma vez, um rapaz que era espírita, aí espírita ferrenho, apaixonou por uma evangélica, largou a doutrina espírita. Falou, não estou satisfeito, não deu o braço a torcer. Não estou satisfeito e tudo mais, eu vou mudar de religião. Mudou. Daí, mudou. Eu conheço um casal de espíritas que assinaram um termo dizendo que não eram espíritas para poder casar na igreja católica. Porque achavam bonito. Gente, vamos respeitar o livre-arbítrio dessas pessoas. Raul Teixeira, que vocês conhecem, fala assim, tem uma palestra do Raul Teixeira no YouTube, cujo nome é Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Raul Teixeira, não é o Ricardo que está falando isso para vocês, não. É um ícone da doutrina espírita que disse: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Está lá no YouTube, joga essas palavras no YouTube, vocês vão achar uma palestra fantástica. E é ótimo, Raul Teixeira é ótimo. A gente só tem a ganhar ouvindo palestras do Raul Teixeira. Os pais que não trazem com devido respeito a eles, se porventura estiverem me ouvindo, eu espero que eles respeitem a minha opinião. Da mesma forma que eu respeito a deles, os filhos são deles, certo? Então vamos respeitá-los. Mas os pais que não trazem os filhos para a evangelização, eles não são capazes de compreender que a semeadura do evangelho pode ser feita no campo mais fértil que existe, que é o campo da infância, na construção de um homem de bem. E só para finalizar, eu peço a vocês que memorizem na noite de hoje uma frase e um trinômio. A frase é: a criança é o campo a ser semeado. O jovem é o campo semeado. E o adulto é a seara em produção. De acordo com a qualidade da semente, teremos a colheita. Não esqueçam disso. E por último, senhora? A história. É. Eu ia falar e depois eu mudei de ideia. Eu pensei que ia passar despercebido. A história é a respeito de vacina.
Ah, tá. Vacina é um problema, né? Os pais sabem que é para evitar um mal maior, ainda assim pega a criança esperneando e leva no postinho de saúde e então aplica a vacina. Pois bem, imagina uma casa que só tem adultos erados, tipo eu assim, e de repente chega um garoto novinho, lindo, comunicativo, uma gracinha. Um sonho de criança. E essa criança começa a correr lá em casa. Meu sobrinho e afilhado. E é brinco, é a paixão, a razão de vida de todos lá em casa. Chega o dia da vacina. Misteriosamente, a mãe foi chamada na escola para dar aula. Não entendemos o motivo. Por razões outras, o pai também teve que ir para a fazenda cuidar de um imprevisto que lá surgiu. Interessante que ele nem falou qual imprevisto era. Aí ficou o tio bobão aqui e a vovó na cozinha. De repente, a vovó na cozinha, que é minha mãe, virou para mim e falou assim: Ricardo, deixa eu te falar uma coisa, eu estou numa dor de cabeça, meu filho, acho que a pressão subiu. Eu acho que você vai ter que levar o Danton no postinho de saúde. Danton é o meu sobrinho. Eu acho que você vai ter que levar o Danton no postinho de saúde. E eu peguei aquele bebê lindo, de 2 anos e meio, e falei assim: Danton, vamos ali comigo. E ele, já comunicativo, falou assim: para ir aonde, padrinho? Eu ali, ó. Ele olhou assim: você vai me dar injeção? Não, chega lá, a gente conversa. E eu fui carregando ele. Quando chegou na porta do postinho de saúde, ele já estava pálido. Eu pensei comigo: se eu mentir para ele, ele vai perder a confiança em mim. Então, mais vale ele começar a chorar agora na fila do que ele perder a confiança em mim. Aí eu virei para ele e falei assim: Danton, você vai tomar uma injeção. Mas você é mais forte que isso. Ele olhou para mim pálido e falou assim: não quero não. E me abraçou no pescoço, pôs a cabecinha de cá, ele estava assim, grudado em mim assim, e já começou a chorar. Falou assim: não quero não. Eu falei para ele: Danton, é para evitar um mal maior. E você é forte e você vai dar conta. 2 anos e meio, criança. Tomou a picada de injeção, virou aquele berreiro. Na hora que ele virou aquele berreiro, a enfermeira falou assim: passou. Suja a vovó correndo. Que foi, meu netinho? Vem cá na vovó que a vovó vai te salvar. Arrancou o sobrinho dos meus braços, falou: aqui, vovó tá aqui, não chora não. Aí, ou seja, o padrinho ficou como sendo o vilão e a vovó a heroína. E a vovó heroína salvou o neném da agulhada. Aí ele foi embora enxugando assim nos braços da vovó e olhando para mim assim, com a carinha de bravo. Sabem? É a evangelização. É a evangelização. É para evitar um mal maior. Não vamos esquecer disso nunca. Com a evangelização, nós evitamos um mal maior aos nossos filhos, aos nossos pequenos amados. É o mesmo raciocínio da vacina. E agora eu acho que vocês devem estar cansados de mim. Só vou finalizar aqui dizendo mais uma vez. Eu disse para vocês memorizarem uma frase, certo? Vocês já memorizaram. É aquela do campo a ser semeado. A segunda é este trinômio, que aqui está na lousa. Eu não sei se está pegando. Lar, escola, centro espírita. Esse trinômio é a base para a construção do homem de bem. Não esqueçam disso. Só instrução não serve. Lembrem-se dos alemães na Segunda Guerra. Só educação não basta.
é necessário também a instrução. Só a educação e a instrução não basta, é necessário que a criança seja espiritualizada. Meus irmãos e irmãs, não tenham dúvidas. Se o seu filho ou se sua filha ou se sua neta ou neto tem algo melhor para fazer na hora da evangelização, faça um quadro de horários, mas traga-o para a evangelização. Se você tem amor nos seus filhos ou nos seus netos, traga-os para a evangelização espírita. Se há algo que você não gosta na evangelização, lembre-se que tudo pode ser dito desde que saiba como dizer. Chegue na pessoa e converse. Olha, vamos conversar um pouquinho? Porque eu não trago meu filho por esse motivo que tal. Você me esclarece por que isso é dessa forma? Por que tem que ser assim? Esclareça, converse. Mas não deixe de trazer seu filho na evangelização espírita. É a mesma coisa de você rasgar aquela caderneta de vacina do seu filho e falar assim: não vou aplicar mais vacinas no meu filho, porque isso dói, e fazer ele chorar. Lembrem-se que é para evitar um mal maior. Quem ama, educa. Essa frase é de Isami Chiba. Faleceu no ano passado. Isami Chiba. Tem um livro que chama Quem Ama, Educa. Não tenham dúvida. Se vocês amam seus rebentos, construa-os, edifiquem homens de bem, plantem neles a semente do Evangelho, trazendo-os para a evangelização espírita. Meus irmãos, um forte abraço. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui compartilhando esse estudo com vocês e juntos aprendendo um pouco mais da doutrina espírita. Fiquem todos com Deus.